Você realmente sabe o que é um dividendo? Será que receber dividendos significa de fato que você está enriquecendo ou pode ser apenas uma ilusão contábil? E mais, será que todo dividendo é bom? Ou, em alguns casos, ele pode ser um sinal silencioso de que a empresa não tem mais onde crescer? Pensa comigo. Existem empresas que pagaram dividendos altíssimos por anos, mas logo depois entraram em declínio. Por outro lado, há companhias que praticamente não distribuem dividendos, mas crescem de forma exponencial porque reinvestem seus lucros no próprio negócio. Como disse Warren Buffett, dividendos são importantes, mas não se deve pagar dividendos com dinheiro que se precisa para crescer. Então, ao longo deste vídeo, vamos entender o que, de fato, são dividendos, quais os principais mitos que cercam esse tema e como você pode analisar melhor as empresas antes de investir. Pense nos dividendos como uma árvore. Ela pode dar frutos todos os anos, mas se você retirar todo o alimento do solo, em algum momento a árvore deixa de crescer. É sobre esse equilíbrio que vamos conversar hoje. Hey, Reisenberg aqui. Antes de qualquer coisa, precisamos entender exatamente o que são os dividendos. Eles nada mais são do que uma parcela do lucro líquido da empresa distribuída aos acionistas. No Brasil, essa prática está regulamentada pela Lei das Sociedades Anônimas, que obriga as companhias a distribuir, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado. Mas não é só em forma de dividendos que o investidor pode receber proventos. Existem também os juros sobre capital próprio, conhecidos como JCP, que são vantajosos para a empresa do ponto de vista fiscal, e ainda as bonificações em ações, quando o investidor recebe novas ações gratuitamente. Ou seja, dividendos são apenas uma das formas de compartilhar o resultado de uma companhia com seus acionistas. Agora, existe um grande mito no mercado: acreditar que quanto maior o dividend yield, melhor é a empresa. Isso não é verdade. O dividendo não é dinheiro grátis. Ele é, na prática, um valor que sai do caixa da empresa e vai para o bolso do investidor. Se a empresa distribui muito, pode estar sacrificando parte do capital que seria usado para crescer. Além disso, empresas em crescimento normalmente preferem reter os lucros, reinvestindo no negócio para se expandir, em vez de distribuir dividendos. Portanto, uma companhia que paga pouco dividendo não é necessariamente ruim. Ela pode estar se preparando para crescer ainda mais no futuro. Outro ponto fundamental é entender como a taxa de juros influencia nos dividendos. Quando os juros estão altos, investimentos de renda fixa se tornam mais atrativos e, com isso, muitas pessoas deixam de buscar empresas pagadoras de dividendos. Já no cenário oposto, quando os juros caem, a renda fixa perde atratividade e o mercado volta os olhos para as companhias que pagam bons proventos. O perigo está em comprar ações só pelo dividendo em momentos inadequados. Isso pode levar o investidor a entrar em empresas apenas por causa do percentual e esquecer de olhar a saúde financeira. Mas, atenção! Momentos de juros altos podem esconder ótimas oportunidades. Muitas empresas ficam descontadas na bolsa, e isso pode ser uma chance para o investidor paciente se posicionar em ativos sólidos, que, no longo prazo, vão gerar dividendos consistentes. Esse movimento é cíclico. O capital naturalmente migra entre renda fixa e renda variável, conforme a política monetária. Quando o assunto é dividendos, não podemos deixar de falar de gestão de risco. Jamais coloque todo o seu capital em ações de dividendos. Diversificação é uma regra de ouro para qualquer investidor. Outro erro comum é a ganância, buscar apenas empresas que pagam altos rendimentos imediatos. O investidor inteligente sabe que dividendos devem ser parte de uma estratégia, não o objetivo final. E um hábito poderoso é reinvestir os dividendos recebidos. Essa prática acelera o crescimento do patrimônio e potencializa o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Portanto, equilíbrio é a palavra-chave. Dividendos devem servir tanto para gerar renda passiva, quanto para preservar e expandir o patrimônio.
Nos Estados Unidos, existe uma cultura muito forte de pagamento de dividendos. Lá, muitas empresas pagam proventos estáveis há décadas, com alta liquidez e uma enorme diversidade setorial. Já no Brasil, a cultura de dividendos é mais recente, mas bastante presente em setores como energia, bancos e commodities. Essa diferença acontece porque o mercado americano é mais maduro. Por isso, os investidores valorizam empresas com histórico de crescimento constante nos dividendos. Enquanto isso, no Brasil, a distribuição tende a ser mais concentrada em alguns setores e muito dependente do ciclo econômico. E aqui vai a parte mais técnica, mais essencial para quem quer investir com segurança. Existem alguns indicadores-chave que todo investidor que recebe dividendos deve acompanhar. Dividend Yield mostra a relação entre o dividendo pago e o preço da ação. Payout Ratio indica qual percentual do lucro foi distribuído. Quanto mais alto, maior o risco da empresa não conseguir manter esse ritmo. Dividend Growth, histórico de crescimento dos dividendos ao longo dos anos. Return on Equity, média e eficiência da empresa em gerar lucro em relação ao patrimônio líquido. PL, preço sobre lucro, mostra se a ação está cara ou barata em relação ao seu lucro. Fluxo de caixa livre, talvez o mais importante, porque revela se a empresa realmente tem caixa para sustentar os pagamentos. E o mais importante, nunca olhe apenas um indicador isolado. Um dividend yield alto pode ser uma armadilha se o fluxo de caixa da empresa não for saudável ou se o payout estiver insustentável. O ideal é sempre cruzar os indicadores, analisando o dividend yield junto com o payout, fluxo de caixa e histórico de pagamentos. Esse conjunto oferece uma visão muito mais clara e confiável. Chegando ao fim, precisamos reforçar alguns pontos importantes. Dividendos não são um presente da empresa, mas sim uma decisão estratégica de alocação de lucros. Um erro comum entre investidores é focar apenas no percentual de dividend yield, sem avaliar a sustentabilidade do pagamento e a saúde financeira do negócio. O investidor consciente entende que os dividendos são apenas uma parte da estratégia. É preciso analisar o crescimento da empresa, a consistência do fluxo de caixa e se o investimento está alinhado com os seus próprios objetivos financeiros. No fim das contas, os dividendos podem sim ser uma poderosa ferramenta para a independência financeira, mas só quando usados de forma inteligente como parte de uma estratégia de longo prazo. Os dividendos podem ser comparados a frutos de uma árvore saudável. Se a empresa tem raízes firmes, tronco sólido e um solo bem nutrido, ela vai gerar frutos constantemente. Mas se a árvore for mal cuidada, cedo ou tarde os frutos diminuem ou deixam de aparecer. Por isso, mais importante do que apenas olhar para os frutos é garantir que a árvore esteja forte o suficiente para continuar produzindo ao longo dos anos. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo qual é a sua visão sobre dividendos. Você prefere empresas que pagam proventos ou as que reinvestem para crescer? A sua opinião é super importante e pode até virar tema de um próximo vídeo. Até a próxima!